Fala pessoal, boa tarde. Olha, mais um Na Mesa News ao vivo. Apresentação, Márcio Timóteo. Hoje a gente está aqui com um convidado especial. Claro, né? Rafael Primo. Pessoal, ex-bolsonarista, tem muita coisa para contar pra gente. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, meu amigo, tudo bem? Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo aí. Mandar um abraço para todo mundo aí, pra minha família. E é isso. Rafael em 30 segundos. Rafael em 30 segundos. Quem é Rafael? Isso. Vamos lá. Rafael Primo é vamos lá, cidadão comum, fui motoboy por muitos anos em São Cristóvão. Estudei na época, fiz contabilidade, cheguei a me formar, mas não exerci a profissão. E na época minha habilitação foi cassada, eu tive que arrumar um outro serviço, alguma coisa, porque eu falei, como é que eu vou continuar como motoboy e com a habilitação cassada? Aí eu entrei no ramo do cosmético. No ramo do cosmético me dei muito bem como vendedor. Ganhei muita região de onde eu trabalho, onde eu moro, né? E depois eu comecei a estudar teologia. Aí gostei de teologia, tem as linhas teológicas e tal. E depois migrei para política. Comecei a estudar política. Na época eu ainda era bolsonarista, teologia, né? Cristão, tal, aquela base toda, né? Que as pessoas confundem, acho que ser cristão tem que ser de direita, ou ser bolsonarista tem que ser contra a esquerda. E é isso que é ensinado pra gente. Mas como que você se envolveu, assim, no bolsonarismo direto? Porque a gente sabe, né, que tem muitos que vão por causa da religião e outros têm por causa das ideias. Você Isso. aceitava aquelas ideias ou era só mesmo por causa da religião? Então, se você pegar os bolsonaristas, quando se torna bolsonaristas, 99% não tinha entendimento de política. Não sabia nem o que era PIB. Perguntar o que é PIB para a pessoa, ela não sabe. Mas ela escutava o Bolsonaro na televisão falando acerca da segurança pública, acerca do que a sociedade estava sufocada. E ele usava termos e frases que eram impactantes e, querendo ou não, era um grito da sociedade, que a sociedade estava cansada com a questão da roubalheira dentro do país, com a questão de índice de violência. Ele era uma voz na mídia, né? O Bolsonaro. E ele estava representando os brasileiros ali e os políticos não falavam daquela forma como ele falava. Eu me senti representado por ele. Só que existe um abismo muito longo, muito grande entre falar e fazer, né? Sim, mas naquele momento tinha estourado vários escândalos, inclusive dinheiro do Queiroz na conta da Michelle, casas, imóveis comprados com dinheiro vivo. Aí isso aí veio depois. Não, mas você não via nada disso? O problema é o seguinte, a internet, como a gente fica... Aí víamos o Bolsonaro no Super Pop, né? A gente via que por mais que o partido dele estivesse envolvido na época do mensalão, das sacanagens toda que tava lá, mas ele era um cara que ele não teve nada assim, a questão de dinheiro envolvendo ele diretamente. Teve sim. 200 mil reais da Odebrecht depositado na conta do Bolsonaro. Sim, mas aquilo ali não foi crime. Aquilo ali foi imoral, concordo, mas aquilo ali não foi crime. Eu tô falando de crime mesmo, de roubar, caixa 2. Realmente não teve naquela época. E o que aconteceu? Só que a gente não sabia que ele estava há 27 anos, grande parte não sabia que ele estava há 27 anos na polícia sem fazer nada. A gente não sabia que ele botou a família toda dentro da política que não faz nada. Que o filho dele está na política, deputado há 15 anos, não fez nada. Entendeu? A gente não tinha essa visão. Qual o filho dele? O que tá lá fora? Não, o Flávio, que tá vindo agora. Ele ficou 15 anos como deputado federal, deputado estadual do meu estado. Entendeu? Foi vereador, se não me engano, né? Então, assim, é a turma inteira, a família inteira, as mulheres, os filhos. A mãe. A mãe, enteada, né? O namorado da enteada é assessor. Então, assim, a gente não tem irmão. A gente não tem esse campo de visão. Aí a gente acreditava que, caraca, esse cara tem que vir presidente, ele vai bater de frente com o sistema, só que a gente não sabe o que é sistema. O que aconteceu? Sociedade despolitizada, ouvindo o cara falando aquilo que a gente quer ouvir. Bandido bom é bandido morto. A sociedade estava cansada, realmente, do índice de assassinatos no Brasil estava altíssimo naquele período, né? 2017, 2016 estava altíssimo. Bolsonaro surge na televisão falando exatamente isso. O que aconteceu? Caiu todo mundo para dentro do bolsonarismo. Só que a gente não sabia o que era esse cara. Depois em 2019 que eu comecei a estudar, 2020 comecei a estudar ciências políticas, não academicamente naquele período, mas como cientista político, comecei a entender todo o contexto do que era a política, de como que, por exemplo, você vai fazer um trabalho de, por exemplo, quem cuida da segurança dos estados não é presidente. O que tem a ver o presidente da República com a segurança do estado?
Ele pode até cuidar, Ele só pode se o até Estado pedir intervenção. Isso, pedir intervenção, pedir uma GLO, aí sim o presidente ele manda as tropas. Só que quem cuida da segurança do Estado não é o presidente. O presidente até manda verba ali para, né, na parte da pasta de segurança, ele até manda, sim, isso é verdade. Mas a Polícia Militar, a Polícia Civil, ela fica a critério do governador. A responsabilidade era mais do governador do que do presidente. Só que, infelizmente, a sociedade não sabe disso. Então, esses dias mesmo, eu vou nem citar o nome desse deputado. É um deputado de Minas Gerais que ele só tem projeto na internet. Ele só aparece na internet. É um cara que é bem articulado na internet. E ele foi para Santa Catarina e afirmou que Santa Catarina é um estado top, que é governado pelo PL, e lá é muito top. Aí eu me pergunto, o estado do Rio de Janeiro, que é o nosso estado, são três senadores do PL e acabou de ser governado pelo PL. Será que a culpa aqui é do Lula e lá em Santa Catarina que o estado é bom, a culpa é do Jorginho Melo que o estado tá bom? É exatamente assim que eles fazem. Tipo assim, deu certo, não é o Lula. Deu errado, a culpa é do Lula. Eles fazem isso separando, né? Fazendo essa separação. Isso é um problema, porque eles trabalham justamente em cima da despolitização da sociedade. Você pega aí vídeos de alguns influencers perguntando assim para bolsonaristas em rua: você vota em quem? Flávio Bolsonaro. Cita um projeto bom que você gostou do Flávio Bolsonaro. Cri, 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 cri. Cita algo de bom que o Bolsonaro fez pra você. Cri, cri, cri. Vai falar do Pix. Só que muita gente sabe que o Pix não é dele. Ou não roubou. Não roubou. Ou então combateu o PT. Combateu o PT. Entendeu? Então, assim, aí você pergunta pra um petista, pra um cara que é de esquerda, né? Por que você gosta do Lula? Aí ele vai falar, por causa do programa disso, por causa disso, distribuição de renda, por causa disso. Ele tem elementos pra falar porque vota na esquerda, porque vota no presidente Lula. Agora, quando fala do Flávio Bolsonaro, não tem elemento. Ninguém nem sabe nem o plano de governo dele sabe, as pessoas sabem. E você que convive muito, né? Conviveu dos dois lados e agora você tá do lado da esquerda. Explica eu joguei o link, nosso link que tá ao vivo agora, dentro de um grupo que é aqui de Nova Iguaçu, que tem mais ou menos umas 700 lideranças. E algumas delas, sim, a maioria são fanáticos bolsonaristas. O Lula tem alguma coisa de comunista? Não. O que acontece, cara? Vamos lá. O Lula no passado, década de 80, ele já foi muito à esquerda. Muito. Você viu um vídeo dele agora recentemente falando que eu nem sou esquerdista, foi assim que ele falou, não sei. Então, o Lula realmente ele não é esse esquerdista que as pessoas acham e acreditam. O governo dele não é dessa forma. Assim como o Fernando Henrique Cardoso, ele é um cara de esquerda, mas o governo dele não foi um governo de esquerda. Foi um governo, abertura de mercado, PPP, parceria pública-privada. Isso, teoricamente, é mais à direita, apesar dele ser um presidente de esquerda. O que vai determinar não é o que o presidente, as ideologias do presidente, é o que ele aplica na prática, entendeu? O Lula fez abertura de mercado? Fez. O Lula fez parceria pública-privada? Fez. O Lula fez privatizações? Fez. Agora, o Lula também faz o quê? O social, que é algo voltado mais à esquerda, a social-democracia. Então você entende que o Lula é um cara de centro-esquerda. Ele navega às vezes na direita, ele navega às vezes na esquerda, e ele se denomina ser de esquerda. Apesar dele ter dito agora que ele não é esquerdista. Não é de esquerda. É porque ele não é esquerdista como as pessoas acreditam na questão do comunista, nem do socialista. Muitas das vezes eles não sabem nem o que é comunista, não, mas eles estão falando. Para ter comunismo não pode ter Estado. Se tem Estado, não tem comunismo. Não existe país no mundo comunista. Pode ter um nome lá, Partido Comunista Chinês. Se ter um nome partido, é político. Então, teoricamente, não pode ser comunista. Ele, no máximo, ele pode ser socialista. Comunismo é a ausência do Estado, né? É a classe trabalhadora se organizando e tomando conta dos meios de produção. É basicamente isso, tá? Como a gente está vendo muito, né, essa briga que está aí entre Bolsonaro e Lula, e a gente viu que o Trump acabou de tarifar novamente o nosso país. E agora os bolsonaristas estão jogando a conta para o Lula, que o Lula não negociou com o Trump. Você acha que a culpa é diretamente do presidente da República que não negociou, ou você acha que tem alguma coisa por trás disso tudo aí? Aí você tem que analisar. O Trump ele tem taxado outros países, mesmo com negociação? É só você olhar. Você vai ver que mesmo dentro de negociação ele tem taxado.
Entendeu? E as pessoas que acreditam que o Trump é o cara liberal, os Estados Unidos é um país liberal, livre mercado, tá aí o livre mercado aí, ó. É muito fácil fazer livre mercado e você exportar. Quero ver tu importar. Importar que é o problema. Exportar é o de menos, pô. Você tá mandando dinheiro. Você tá vendendo o teu material. Você não escolhe teu cliente. Você não escolhe teu cliente que você quer vender. Isso é o de menos. Mas você escolhe quem vai concorrer com as tuas empresas internas. Por exemplo, o Trump teve uma época, não sei se ele chegou a ser aplicado isso nos Estados Unidos, teve uma época que ele cogitou de tirar a BYD dos Estados Unidos, porque estava quebrando a Tesla. Isso é livre mercado? Cadê a concorrência nisso? Aí eles não veem isso, né? Então, assim, o livre mercado, né, ele não existe. Isso é mentira. Existem políticas um pouco mais liberais e outras menos liberais. O livre mercado é mentira. O livre mercado é quando você não coloca o dedo para intervir em nada que seja de importação, de qualquer empresa que queira entrar dentro do seu país. Não existe isso, é mentira. Você acha que a família Bolsonaro incentivou um pouco esse tarifaço para o nosso país? Eles têm uma responsabilidade, sim, porque o Eduardo Bolsonaro e o outro lá, esqueci o nome dele. Figueiredo. Paulo Figueiredo. Eles têm contato forte dentro da cúpula dos Estados Unidos. É claro que eles têm, tanto que ele ganhou até o Green Card, né? É um cara que não é nada de excepcional, não é um grande empresário, não é um grande... Enfim, não tem nenhum tipo de talento e ganhou um Green Card. Isso é sinal que ele tem, sim, uma influência dentro dos Estados Unidos. Na ala dos políticos que faz parte dele. Ele tem uma influência, sim. E eu acredito, uma opinião minha, que sim, tem o dedo dessa galera lá, entendeu? Agora, eu acho que eles são, vou ser sincero aqui, com todo respeito a bolsonarista que gosta desses caras, eu acho esses caras muito frouxos, cara. Porque assim, você olha dentro da esquerda, olha só, vamos lá, gente, você olha dentro da esquerda, uma ameaça iminente de fora, esses caras comandando o país. Todos eles correram, né? Esses caras são o primeiro a baixar a espada, irmão. Entendeu? Eles não têm peito, eles têm gogó. Eles peito para encarar qualquer problema, eles não têm qualquer sinal. Eles, na verdade, assim, existe um ditado que diz o seguinte: eles causam a bagunça, depois reclama dela. Por que existe essa bagunça do STF sobre os bolsonaristas, exatamente? Porque foi os bolsonaristas que partiu para cima do STF. O que você acha? A gente está falando agora de STF. O que tu acha de Alexandre de Moraes? Porque eles reclamam muito que eles estão sendo perseguidos, né? Que o Alexandre de Moraes. Só que quando tem uma votação ali dentro, é o colegiado. Isso. Não é só o Alexandre de Moraes. Mas o que você acha dessa reclamação deles? É uma coisa legítima ou realmente eles pegam fora da latinha que eles pensam? Chupa que a manga é doce. A realidade é essa. Foi um problema que eles causaram. Entendeu? Você não vê nenhum esquerdista, você não vê as pessoas de esquerda se movimentando em rua, levantando cartazes, pedindo para fechar o STF. Orquestrando nas redes sociais com impulsionamento, com dinheiro de grandes empresários. Eu não estou falando de você, cidadão comum, estou falando de pessoas grandes que tem por trás, colocando dinheiro, injetando dinheiro para doutrinar uma sociedade que a gente tem que fechar o STF. Que a gente tem que acabar com o poder legislativo do país, ou que a própria... Não sei nem se posso falar isso aqui, que eu tenho medo da live cair, que pode entender diferente do meu contexto aqui, falar que as são entendeu? Então, os caras trabalharam por meses, por anos em cima disso, para ensinar, doutrinar uma sociedade, só que eles nunca trouxeram elementos, nunca trouxeram provas. Eles só diziam assim, o cara lá do não sei de onde da Argentina abriu e descobriu isso. O cara... Tá, mas traga uma fonte, traga um elemento, apresente para o próprio... Não tem. Não tem. Inclusive, em 2022, o Exército, né, ele teve a abertura do código-fonte, que é um ano antes, tá? Ele abre um ano antes, passa-se o checksum, e o checksum é passado depois das eleições. Por isso que não se abre código-fonte depois. Depois vocês pesquisam o que é isso. Então, assim, eles trabalham em cima das pessoas analfabeta político. É o analfabetismo político no Brasil. Tanto é que eles ficaram divulgando isso o tempo todo. Não entregaram o código-fonte. Por isso que quando você vai nas universidades, que são as pessoas assim, que são um pouco mais esclarecidas na cerca da política, principalmente numa ala de humanas,
né, na parte histórica ali, você vai ver, teoricamente, que as pessoas não querem esse papo. Não querem esse papo. Por quê? Porque estudaram, porque aprenderam, sabe que aquilo ali é mentira. Sabe que aquele papinho ali é para doutrinar uma rede social. E doutrinou. 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 Eu não sei se tu viu que você está nessa correria aí de pré-candidatura, mas o Alexandre de Moraes deu 48 horas pro Bolsonaro se explicar. Se foi ele que liberou aquela IA para passar no lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, ou se foi o Flávio Bolsonaro que colocou. O que você achou disso? Que eles estão falando que é mais uma perseguição. Isso é liberado dentro de uma candidatura? Colocar IA? É liberado colocar IA. O que não pode é o Bolsonaro, a figura Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não pode? Porque ele é condenado. Ele é Ele presidiário. está preso. Ele está condenado e está preso. Então ele não pode. Ele está cumprindo uma medida que é domiciliar, né? E é óbvio que domiciliar, claro que ele vai ter um acesso a uma pessoa que vai visitar, que vai na casa dele com celular, né? É óbvio que ele pode meter a mão no celular. Ele não pode postar nada, mexer em nada. Ele não pode fazer isso, né? Postar nenhum vídeo dele. Ele está proibido. Senão aí sim ele vai para um regime fechado. Aí depois vai reclamar que está no regime fechado, que está sofrendo perseguição. É só cumprir a lei. Mas eu acho que eles estão querendo isso mesmo. Eles estão querendo bagunçar. Por quê? Se o Alexandre de Moraes cair nessa narrativa deles, eu acho que eles vão dar uma volta por cima. Por que eles querem? Eles querem, tá vendo aí? Estão perseguindo mesmo, a gente não pode fazer nada. Colocamos isso aqui, não pode. Porque se eles usarem essa imagem agora, daqui a pouco eles vão começar a usar na campanha de verdade, botando o Bolsonaro no horário eleitoral pedindo voto com IA. Você precisa entender o seguinte, cara. O poder judiciário, ele trabalha também com pesos. Vê se tu me entende. O Bolsonaro, ele é um peso gigante no país. Não peso no mau sentido que eu quero dizer. Ele é um representante, ele é uma figura que ele é uma figura no Brasil muito grande dentro do país. Então qualquer coisa que ele faça, o judiciário está de olho. Se fosse uma outra pessoa, um cidadão comum, né, que estivesse passando pelo mesmo processo dele, talvez, mas que não tivesse esse alcance que o Bolsonaro tem dentro da sociedade, talvez não estaria passando pelo que ele está passando. É um fato. Também eles não seguem o que é para seguir, né? É um fato. Sim. Só que, é isso que eu ia falar agora, se você cumprir o que a justiça está determinando para você, você não vai ter problema. Ninguém mandou você tentar tirar a tornozeleira eletrônica. Arma dentro de casa? Que ele foi... Presidiário ter arma? Pra que vai ter arma dentro de casa? Pra que vai meter ferro quente na tornozeleira? Então, assim, você tá pedindo pra arrumar problema. Você tá pedindo pra arrumar problema. Aí depois você vai pra internet, a família vai pra internet e falar que tá sendo perseguido. Não, cara. Pô, o cara ainda tá sendo bacana, ainda deixando ele dentro de casa. Entendeu? Tá sendo bacana. Porque se você for olhar na lei, o próprio juiz lá, o STF, ele pode colocar o Bolsonaro pra dentro da cadeia fechada. Ele pode. Tem elementos pra colocá-lo. Mesmo assim, liberaram para ele ficar em casa. Então, assim, agora, eu acho que esses caras, assim, foi o que eu falei aqui logo um pouco antes. Eles não têm peito para encarar um Brasil. Assim, Bolsonaro, tu vê aí, ó, primeiro, é fraco, tá doente, daqui a pouco, Deus que livre, tá? Não tô desejando a morte dele, daqui a pouco o cara até morre, cara. Vão cortar isso daí, vão falar que você tá pedindo a morte do Bolsonaro. Não tô pedindo a morte de ninguém, entendeu? Você se arrepende de ser ex-bolsonarista? Se eu me arrependo de ter sido bolsonarista. De ter sido bolsonarista, na verdade. Cara, vamos lá. Eu não. Vou te dizer por que eu não me arrependo. Não me arrependo. Se for nesse sentido que eu vou te dizer agora. Se eu não tivesse sido bolsonarista, eu não entenderia a cabeça de um bolsonarista e não saberia falar, me comunicar justamente com o povo da sociedade, desmistificando o que o bolsonarismo traz para dentro da sociedade. Então, por eu ter sido bolsonarista, eu entendo justamente onde que está o ponto X, onde que está a chave para a gente virar essa ignição, para a gente virar essa chave e tirar essa fake news da cabeça das pessoas, né? E por isso que meus vídeos aí batem milhões, aí, alguns aí. Mas dentro da tua família, assim, ainda existe aquelas pessoas que... Não, você tá errado. Tem. Não, porque eu não entro em atrito com ninguém. Tipo assim, minha família tem vários bolsonaristas. Principalmente a família que... Eu tenho uma família que é cristã, que é da família da parte de mãe.
E tem a família que é um pouco mais, que é a galera do meu pai ali, que é dono de escola, que são professores. Minha prima mesmo é professora de história. Eles são mais à esquerda, né? É óbvio que quando eu era bolsonarista, eu ficava achando que eles eram um bando de esquerdista doido, maluco, que não sei o que lá. Eu tinha a mesma cabeça, entendeu? Só que assim, eu não entrava em atrito também, mesmo quando eu era bolsonarista. E assim também continuo sendo. Eu não entro em atrito com a galera que é bolsonarista, com meus primos, né? Eles continuam sendo bolsonaristas, respeito de boa. Se tiver um assunto ali em família, a gente começar a falar de política, eu vou explicar. Na educação, que eu sei que eu não consigo mudar a cabeça de ninguém com 5 minutos de papo. Principalmente o bolsonarista que está há anos ouvindo isso aqui, ó, na rede social. Não adianta. Você vai falar para ele assim, e tudo pega, se você for ver, a base do bolsonarismo, para se manter bolsonarista, é ser contra o PT. Não é pelos projetos que o Bolsonaro traz. Se você for perguntar quais são os projetos de benefício para o Brasil, eles não têm. A base é justamente combater o PT, porque eles acreditam que a corrupção no país, o pivô central, é o PT. Engraçado que eu fico olhando, né? Vou até falar para esses que estão assistindo aí. Tem o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL. Ele foi condenado 10 anos no mensalão. E hoje é o cara do PL, é o cara que tá ali o tempo Inclusive, todo. ele tá tendo que responder agora processo aí que não sei se é o STF que tá cobrando ele, não sei exatamente. É porque o dinheiro Flávio Dino. É o Flávio Dino? Porque o dinheiro do partido... Ele que tá... falando, tu vai gastar com isso aqui, tu vai pra isso aqui. As emendas. Aí ele tá falando, não, eu só aconselho. Aconselho. Eu não posso acusar também, né? Porque também, enfim, não quero tomar processo. Mas você se arrepende de... Você não falou se arrepende de ser... Então, não me arrependo justamente por conta disso. Porque para um voto que eu tive, que o Bolsonaro teve em 2018, eu tirei mais de 1.000 dele em 2022. Entendeu? E como foi essa virada de chave? Por exemplo, você chegou em casa e falou do nada que, agora eu sou de esquerda, não sou mais bolsonarista, ou você veio... Não. Assim, na verdade, a minha esposa, ela é o seguinte, vou explicar como é que funciona. Eu era bolsonarista, ela não liga pra política, tá? Ela é do Maranhão e tal, então ela tem... A família dela gosta muito do Lula, né? Só que ela não liga pra política. A mulher não liga. Só que ela vai pra mercado. Na época eu era bolsonarista. E na época, em 2020, a gente indo pra mercado. Ô, moço, que tá ficando caro, hein? A mesma coisa que vocês faziam, gravando, igual eles estão gravando agora? Só que a minha mulher não é militante, nem de esquerda nem de direita. Ela não liga pra Bolsonaro, liga pra Lula, liga pra nada. E ela falava isso comigo. Não, tá doido, isso aqui é por causa do não sei o que lá, por causa da pandemia, por causa do não sei o que eu não sei o que lá, que eu não sei o que. Sempre tinha uma desculpa, né? Que a gente aprende a dar esse tipo de desculpinha nas redes sociais dos políticos de direita, dos bolsonaristas, né? Que eles sempre têm uma desculpinha. Aí quando a gente vai estudar a fundo, tá tudo errado. Só besteira que eles falam. O que aconteceu? Aí, nisso, eu conheci um cara chamado Vini. Eu participava de live. E eu subia às vezes em live de esquerda para tentar entender antropologia, né? Deixa eu entender aquele povo ali. Só que eu não ia para criticar. Eu ia para entender por que eles são esquerdistas. Porque como eu estudava teologia, na teologia tem as linhas teológicas. Tem um assembleano que não guarda o sábado e tem o cara do sétimo dia que guarda o sábado. E os dois estão certos, porque os dois têm base bíblica. É a linha teológica, tanto para cá, tanto para cá. Eu falei, vou aplicar isso aqui na política, deixa eu tentar entender. Quando eu comecei a entender, me lasquei, filho. Fez sentido. Deixei de ser... sua mente começou a abrir. Comecei a entender. Pô, Bolsonaro fechou 27 galpões da Conab. Bolsonaro falava que era porque tinha corrupção no galpão da Conab. Que deve ter, é um fato. Gente, uma pequena empresa de 10 funcionários tem um funcionário que rouba. Imagina um país inteiro. Aí tu vai fechar a empresa? Não, você vai matar o carrapato, mas você vai salvar o cachorro. Certo? Aí Bolsonaro fechou 27 galpões, que os 27 galpões estavam dando prejuízo pro Brasil. Depois tu vai estudar a fundo. O que eles fizeram na Lava Jato, né? Fecharam várias empresas. Isso, aí depois tu vai estudar a fundo pra tu entender o que é, qual é o papel da Conab, o que ela fazia. Sabe qual foi o que aconteceu no Brasil? Preço do arroz, preço do milho, preço da soja, preço do trigo disparou dentro da pandemia porque a gente não tinha estoque reguladores, estava zerado. Em 2016, no governo Dilma, estava estocado, a gente tinha alimento para um ano. No governo Bolsonaro, a gente teve alimento para um dia. Um dia. E a própria Conab, ela compra a preço mínimo do agricultor para não jogar fora, porque ele teve uma safra muito grande, ele tem onde estocar. O que ele faz? Ele compra a preço mínimo, é basicamente isso, tá? Depois eu explico mais. Compra a preço mínimo do agricultor para ele não tomar prejuízo.
Aí quando tem um problema ali na safra, que teve uma enchente ou uma seca, você pega os armazéns que tá abastecido, tudo em caixote bonitinho, 5 quilos, tu abastece o mercado, pronto, você não faz a inflação disparar. Você utiliza a Conab para controlar a inflação, né? Você não vai bater na martelada, mas você vai usar a lei da oferta e demanda, né? Que é justamente que a direita não prega, né? Porque a direita ensina. Então, porque a Conab ela não é do Lula. A Conab ela vem muito antes. Ela vem lá do período militar, os Estados Unidos aplica isso, a China aplica isso, vários países da Europa aplicam isso. E o idiota do Bolsonaro fechou. Mas os bolsonaristas afirmam que o Bolsonaro saiu do governo e deixou o país... Com superávit. Mentira. Isso é mentira. Por quê? Vamos lá, gente, vamos lá. Eu vou pegar... É porque eles estão todos aí assistindo. Vamos lá, eu vou pegar isso aqui para as pessoas entenderem. Pega isso aqui e divide em 4. Divide em 4, né? Você divide aqui, divide aqui, divide aqui. Cada pedacinho é 1 ano do governo Bolsonaro. Cada pedacinho é 1 ano do governo Bolsonaro. Se você tirar o último ano do governo Bolsonaro, somente o último ano, teve superávit, 54 bilhões. Mas, se você colocar os 4 anos do governo Bolsonaro, não teve. Foi 795 bilhões de déficit. Contando com os precatórios? Sem contar com isso. Não estou nem contando precatório. Eu estou falando justamente com o que foi fechado, o orçamento fechado de 2022. 2022 teve superávit de 54 bilhões. Mas quando você junta os 4 anos do governo dele, não teve superávit. Foi déficit. Inclusive 2019 foi déficit. 2020 foi déficit. 2021 foi déficit. 2022 sobrou 54 bilhões porque foi vendido 76 bilhões de estatais no Brasil. Ele adiou dívidas que eram para ter sido pagas em 2022, né? Ele baixou o preço da gasolina na porrada, cortando o ICMS dos estados, com promessa de ressarcir esse período para 2023. Prejudicou por quê? Porque a Petrobras ela gerou 200 bilhões de dividendo. Muita gente acha, caraca, o Bolsonaro é brabo. Ela não gerou dividendo porque aumentou demanda. Não. Ela gerou 200 bilhões de lucro, foi porque aumentou o lucro. Eles falam muito que o Bolsonaro cortou esses impostos e isso ajudou muito. Ajudou? Não, olha só. Vamos lá, gente. O Capital Petro 3, o Brasil ele é dono de 50,3%, se eu não me engano. Que é o Petro 3, que é o da diretriz ali para a Petrobras. O governo federal, ele que manda na Petrobras, é o presidente da República. Certo? O Petro 4, que é o da grana, o Brasil só tem 27%, tá? O governo federal. Todo o lucro da Petrobras, nós só temos 27% do governo federal e 8% do BNDES, que o BNDES é acionista da Petrobras. Ele tem 8% das ações. E o que acontece? Então dá 35% de lucro. Então, por exemplo, a Petrobras teve 200 bilhões de lucro. Só que nós só tivemos 70 bilhões desse lucro que foi pro governo federal. Os 130 bilhões foi para acionistas minoritários. Tá entendendo? Então, 200 bilhões, nós só temos 35%. Né? Então, foi 70 bilhões, foi para o governo federal. E 130 bilhões foi para os acionistas minoritários. Só que é o seguinte, a cada 100 bilhões que a Petrobras lucra, a gente só fica com 35. A gente tem, e quem é o cliente da Petrobras? É o povo. Se fosse o mercado internacional, porra, tá de boa. É o europeu que tá pagando. É o estadunidense que tá pagando. Não, quem tá pagando é o brasileiro. Eu, quando eu vou abastecer, pagava R$8 na gasolina. Mas é verdade que essa privatização que foram feitas, acho que foram 2 ou 3... Sem pé, sem cabeça. Isso prejudicou também? Muito. O combustível tá alto muito, agora? Muito. A BR Distribuidora, que agora Vibra Brasil, ela aumentou o seu lucro em 4 vezes acima da inflação. Por quê? Porque existe uma cadeia. E o governo não está sem controle, não pode... Não pode intervir, porque agora é privado. Como é que manda na Vibra? E ela pode usar a logo da Petrobras até 2028, 2030. Presta atenção aí, vocês aí que estão aí, que falam um montão... Sabe quem vendeu a BR Distribuidora? Bolsonaro. Sabe quem privatizou os gasodutos do Brasil, que agora a gente paga um aluguel? Sabe o que é gasoduto? Te explicar. Gasoduto é uns tubos que vem na costa brasileira, que vem lá do não sei da onde, em vez de mandar gás pro outro estado, em vez de mandar caminhão, frete pra caramba, eles criaram uma empresa chamada TAG Gasoduto, com tubulações, e distribuía pro Brasil inteiro. E mas eles estão falando... Governo Lula. 2008 feito isso, foi 2008 que foi feito isso. O Lula fez isso, em 2008.
né? Mas eles falam que essas empresas aí que a gente acabou de citar estavam dando prejuízo. Não. Negativo. Filho, tu acha que o mercado empresarial quer meter a mão em troço ruim? Eles querem meter uma coisa boa, filho. Eles querem meter a parte no filé. Entendeu? A Vale. Porra, meu irmão. Tu é doido, rapaz. Os caras querem pegar... tu acha que eles querem pegar bagulho... O que acontece? O governo, o que eles fazem? Michel Temer, principalmente, e Bolsonaro. Eles não fazem reinvestimento dentro dessas empresas. Você sabe que de um ano pro outro a empresa fica sucateada. De um ano pro outro a empresa fica sucateada. Você não precisa de 10 anos não para sucatear a empresa, não. De um ano pro outro você sucateia ela. O que aconteceu? Michel Temer e Bolsonaro não fez reinvestimento nessas empresas. O que aconteceu? Sucatearam as empresas. Empresas que eram lucrativas. Aí qual é a desculpa? Vamos vender porque essas empresas estão dando problema pro Brasil. Vendeu, alugou. Só que ele vendeu. Não, e tá... E quem usa essas empresas... E quem... O cara que pagou, ele já tá... Não, botando lucro. sim, ó, pra ter ideia. Ele vendeu a TAG Gasoduto. Só que quem vai usar a TAG Gasoduto é a Petrobras. Que tá pagando. Porque tá pagando aluguel. Ele vendeu por 30 bilhões e a gente paga um aluguel de 3 bilhões por ano que vai aumentando, né? Porque tem a inflação, então vai aumentando o aluguel. Em 6 anos o cara recupera o dinheiro dele. Eles queriam privatizar também o Correio. Você acha que isso... O Correio é um problema, vou te explicar por que você privatizar o Correio. Muita gente fala assim, pô, privatiza o Correio porque o Correio é deficitário. Pô, beleza, cara. Você tem que entender, cara, que estatal, primeiro fato, ela é criada, não é para dar lucro. É claro que é óbvio que seja bom que dê lucro, é um fato, para não ficar pesado por nossos impostos. Mas o primeiro fato, o primordial de uma estatal é servir a sociedade, ela tem que servir. Por exemplo, a Polícia Militar, vou dar um exemplo, ela é lucrativa para o país, para o Estado? Não, é deficitário. Mas ela não presta um papel? Apesar de não ser uma empresa, ela não presta um papel? Então, ela serve. Então, o papel de uma estatal é justamente isso, servir a sociedade. A Petrobras, quando ela foi criada, foi para servir a sociedade. O Correio, quando foi criado, é para servir a sociedade. O problema é o seguinte, o Brasil é um país muito grande. Muita cidadezinha perdida no meio do mapa. Então o que acontece? Se você privatizar o Correio, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, as capitais, a gente não vai ser impactado. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo, vai ser bom. O problema Mas as menores, né? Esse que é o problema. Como é que fica a entrega da Dona Maria lá na cidade, lá no interior do não sei da onde, lá no meio do Nordeste, que tem uma agência do Correio que é deficitária, porque não é lucrativa, porque recebe meia dúzia de encomendas só por mês, e essa agência ela serve justamente para fazer pagamento também, tá? Elas recebem a sua aposentadoria nessas agências, e essa agência não pode ser fechada, porque tem encomenda que vai para lá. Se você privatiza, quanto é que vai custar uma encomenda para entregar lá, para Dona Maria que mora lá? Exatamente. Você vai botar uma regra. Tá, vamos botar então, para você não vale a pena privatizar o Correio. Não vai adiantar. Não vale a pena. O Correio, o que vale a pena para o Correio é o seguinte, é uma boa administração. O Brasil, na verdade, seja esquerda, seja direita, o que nós precisamos, cara, é de um cavalo de pau na reforma administrativa. Isso é um fato. Eu estou falando de político. Não estou falando de político A ou político B, estou falando dos políticos em geral, si, né? em geral. Enquanto o Brasil continuar com a mesma política de tomar lá da cá, o intuito é preencher cargos de ministérios, o intuito é fechar coligações. Por isso que você vê essa polarização dentro do Congresso, em que o político A e o político B não aprovam nada do que seja do seu oponente. Eles não estão pensando na sociedade. O intuito é reeleição. Porque tendo uma cadeira, o partido vai ganhar uma cadeira, o partido vai ganhar destaque, o partido vai ter emendas, o partido vai ter fundo. Você entende onde mora o problema? É complicado. A gente teve uma privatização aqui há pouco tempo, né? Acho que tem 2 ou 3 anos mais ou menos, que foi a da SEDAI. Adiantou alguma coisa para o estado do Rio de Janeiro? Resolveu o problema da população? SEDAI, depois que foi privatizada, se você for olhar bem, tá faltando água direto, né? A água ficou cara pra caramba, aumentou bastante o valor da água e tá faltando água. Inclusive, esse dia faltou água lá em casa, fiquei 2 dias sem água. E é um problema, que minha caixa d'água é de 1.000 litros, né? E minha sogra e meu cunhado tá lá em casa.
Então, assim, foi um problema lá em casa. 2 dias sem água. Foi depois que foi privatizado. Só que a privatização da SEDAI foi algo muito estranho. Vê se você me entende. Vamos lá. Quem foi que comprou a SEDAI do Rio de Janeiro? Foi Águas Rios, né? Águas Rio. Águas do Rio. Isso. Quem é o dono da Águas Rio? Vocês não sabem. Não. Eu vou confirmar aqui, porque isso melhor confirmar porque antes, aqui tá no ao vivo. Eu vou confirmar porque tá no ao vivo. Mas eu tenho. Pesquisa aí. Se tiver alguém no chat aí, pesquisa aí. São complicados. Pesquisa se não foi o Banco BTG. Pesquisa aí. Águas Rio BTG. Pesquisa aí. Vê se não é o BTG que comprou, que é o dono da Águas Rios. Itaú, SIG, Equipável. Porque a gente precisa falar certinho, senão... É muita informação. Mas enfim, não adiantou. Então assim, isso foi estranho porque agora saindo um pouco da Águas Rios e voltando pro BTG. As ações do BTG, ela disparou, não sei se você sabe, em 2019. O BTG é aquele banco que é ligado também ao Banco Master, não, né? Não, o BTG, um dos fundadores deles é o Paulo Guedes. Ah, é o Paulo Guedes? É. Cara. E o Paulo Guedes foi ministro do Bolsonaro. Que tem dinheiro lá nas Ilhas Caimãs. Isso. E, inclusive, em 2019, foi o que puxou as ações do Brasil. O BTG recebeu um aporte muito grande. É BTG Pactual, né? Recebeu um aporte... 2019, você pode pesquisar. Ele foi o terceiro... Foi a terceira empresa que mais recebeu investimento no Brasil em 2019. Muito estranho, porque nunca foi. Nunca tinha sido. Como é que o BTG em 2019, justamente no ano que um dos fundadores do BTG se torna ministro do presidente e esse banco recebe um aporte tão grande dessa grana? Assim, cara, não é ilegal. Fica um pouco complicado. Isso não é ilegal. Eu não tô falando que é algo proibido. Só que vocês percebem que... Lembra que eu falei que o mercado... Abertura de mercado, a livre concorrência... Isso é mentira, cara. É os amigos do rei que mandam. O bolso deles é que manda. É os amigos do rei que mandam. E as pessoas acham que o presidente da república ele é o sistema. Não. Ele é só uma peça do tabuleiro. Quem determina, cara, é o mercado financeiro. Eles falam muito em Fernando Haddad e comparação, né? Fernando Haddad e Paulo Guedes. Na economia, você que já foi dos dois lados, como é que você vê a economia do país entre... O Haddad, apesar de ser ligado ao PT, o Haddad não é tão de esquerda, tá? Não é. As pessoas ficam achando assim que o Haddad é de esquerda. Não. O Haddad, ele tem uma... Ele trabalha na economia, ele trabalha com números, então ele vai agir conforme aquilo que é melhor. Tem horas que é preciso tomar algumas certas medidas que é meio que impopular dentro da esquerda e mais popular dentro da direita. E é um fato, é o que tá sendo... O problema não é o remédio. Mas eu tô falando assim, o povão em si. Quem foi melhor ministro? Paulo Guedes ou o Haddad? O Haddad. Não tem... Por quê? Vamos lá. O Paulo Guedes ele trazia uma agenda de privatizações sem pé sem cabeça, para começar. Porque tudo passava pelo Paulo Guedes, tá? Essas privatizações. Privatização da Landulfo Alves, da refinaria da Bahia, né? No caso. Gasoduto. Então, as reformas que foram feitas dentro do Brasil, tudo passava pelo ministro Paulo Guedes. O Paulo Guedes ele tinha uma economia meio... Assim, como é que eu vou te explicar? Dá a entender, é uma opinião minha, que ele estava a serviço do mercado estrangeiro. É o que dá a entender. Não a serviço do que é melhor para o nosso Brasil. Assim, cara... Até porque ele mesmo informou que qualquer coisa, presidente, deixa o povo pra lá, só jogar uma granada no bolso deles e ir embora. Isso. Assim, porque assim, cara, não tem cabimento você privatizar uma empresa na Bahia, uma refinaria, que ela detém um monopólio de 800 km, um raio de 800 km, e entregar na mão de dos líderes lá árabes, né? E não botar uma regra pros caras. Os caras aumentaram a gasolina lá em 23%, acima da média nacional. Fez a gasolina ficar mais cara, a gasolina mais cara do Brasil, na época, né? E, assim, porque no Brasil é proibido o monopólio por lei, mas não é proibido o monopólio na prática. Mas você acha que aquilo ali também influencia dentro daqueles presentes que ele ganhou, de joias e tudo? Ou não? Aí eu já...
Aí é uma opinião, olhando o histórico assim da família em peso do Bolsonaro, os caras querem grana, né, irmão? Os caras querem grana. Entendeu? Os caras querem grana. Então Você olha ali o próprio filho dele, o Flávio Bolsonaro, eu sei que a gente não pode responder pelo crime de uma outra pessoa, né? Ou pelos atos, perdão, de outra pessoa. Mas você olha ali os depósitos ali do Queiroz ali na questão do Flávio Bolsonaro. 70, quantos? 45 depósitos de 3 mil reais no mesmo caixa. Sabe? Não, assim, e agora, nesse assim, momento, sumiram 61 milhões que eles pegaram do Vorcaro para poder fazer o filme. Sim. O Kim Kataguiri, segundo o Kim Kataguiri, não quero tomar processo. Segundo o Kim Kataguiri, ele inclusive fez um vídeo esses dias. Não vou falar não, porque eu não sei se aquele vídeo era IA. Não vou falar não. Melhor ficar na minha, para não tomar processo, que às vezes o vídeo pega repercussão aí. Bom, mas a gente tá falando porque é um assunto muito bombástico. O Kim Kataguiri falou que vai estourar uma bomba aí vindo do Bolsonaro, envolvendo negócio de festinha. Eu ia falar isso, mas eu falei, não, entendeu? Não, mas eu não sei se aquele vídeo é IA. Porque hoje a IA tá tão perfeita que a gente fica até, né? Eu assisti esse vídeo assim, rolando assim, eu fiquei assim, ó, caraca, mano, se isso aqui estourava... Aí o Kim falou, eu posso falar porque... Algumas partes ele que já tem até um vídeo da esposa dele que já perdoando. Enfim, eu já até soltei já que é, né? Basicamente. Mas enfim. Né? Bom, vamos voltar para a privatização. Aqui no estado do Rio de Janeiro a gente sabe que tem a Supervia, né? E a gente sabe que não funciona. Os trens lotados, sucateados. Cara, o que precisa ser feito para que melhore isso para a população do nosso estado? Cara, tem que ter um aporte de investimento dentro dessas empresas, né? O problema do Brasil é o seguinte, cara. Não só do estado do Rio de Janeiro, como o país. O país está sem grana, irmão. É porque arrecada pouco? Não, a gente arrecada bastante. Se você for olhar a nossa carga tributária, é 32% na média. É óbvio que se você for comparar com o país da Europa, a gente está bem abaixo. Os países da Europa é 50%, 55%, 48%, 40%. Mas o patamar deles são maiores. Só que a entrega para a sociedade é boa, né? O Brasil é 32%. A gente está muito acima, inclusive, dos países da América do Sul, tá? Os países da América do Sul, na média, 18%. Estados Unidos, 18%. Paraguai, acho que é 18% também, entendeu? É 20% a carga tributária. O Brasil é 32%. 30 e porrada. 32%. Está muito acima de país emergente. Mas está muito abaixo de um país envolvido, que é os países da Europa. O que acontece, cara? O Brasil, enquanto não fizer uma reforma administrativa, enxugar a máquina pública onde deve ser enxugada, cortar justamente salários na estratosfera de políticos, magistrados, de pessoas que ganham acima do teto constitucional, os penduricalhos, contratos que você vê ali que são contratos obscuros de uma oligarquia que tem dentro das empresas ali na hora de uma licitação, né? Tem que ter investigação em cima disso. Entendeu? Só para ter ideia, o Brasil ele investe 1,5% do PIB em segurança pública. É o maior do mundo. E a gente não tem a melhor... nossa segurança? Não é a melhor do mundo. Mas por quê? Inclusive é do Rio de Janeiro. Mas por quê? Vou te explicar. O policial ele ganha mal. Só que a segurança pública ela também envolve salário dos juízes, desembargadores. É aí que fica caro. Porque tem desembargador ganhando 150 mil por mês. 153 mil por mês. Isso é público, você pode pesquisar. Joga aí, entra no portal Transparência, salário de desembargadores do estado do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Tu vai ver lá. Aí tem lá o salário do cara, base, 40. Mas tem os penduricalhos. Aí ele recebe o retroativo do não sei o que lá. 150 mil. Aí sai caro. Então, mas para resolver isso, precisaria de uma reforma? Grana. Tem que ter dinheiro. O país, infelizmente, não tem dinheiro. E onde que mora o problema do país? Muita gente quer fazer comparação assim. Ó. Rafael, mas o arcabouço fiscal, o teto fiscal, nenhum país desenvolveu colocando teto de gasto, é um fato, isso é verdade. Só que é o seguinte, cara, a manutenção desses empréstimos que o Brasil faz, né, dessa dívida, tá muito cara, porque a carga tributária, a taxa de juros está em 14,25, é isso, hoje? 14 e pouco. Mas por que tá tão caro assim? Sendo que a gente está... Então, o PIB... o problema não é esse. O problema é assim, a carga tributária é uma série de fatores. A taxa Selic é uma série de fatores. Tem a meta que ele tem que correr atrás da meta da inflação. É uma série de fatores. Tem o interesse da reunião do Copom.
tem o interesse do mercado, tem o controle inflacionário, porque você precisa preparar a sociedade, você precisa preparar a lei da oferta e demanda para você baixar a taxa de juros. Porque se você baixa a taxa de juros, você aumenta o consumo. Se você aumenta o consumo, você dispara a inflação. Você resolve aqui, mas dispara aqui. Então é um cobertor curto. Então você primeiro precisa preparar o terreno para resolver esse problema. Quando que isso foi disparado? Isso disparou em 2020, no governo Bolsonaro, quando ele baixa a taxa de juros abaixo a taxa de juros abaixo da inflação. Tipo assim, todo mundo comprou carro com taxa de juros a 2,5%. Todo mundo entrou no que consumo aumentou, o que acontece com a inflação? Pum! Estoura. Veio a pandemia 2021, o que aconteceu? Inflação batendo quase 11%, foi 10,1% em 2021. O que aconteceu? A taxa de juros teve que acompanhar para segurar. Aí a taxa de juros foi para 13,75, né? Aí entrou o governo Lula. Ele já recebe com 13,75. Se fosse o Bolsonaro, também receberia do mesmo jeito. Ou receberia do mesmo jeito. Então o que acontece? E o governo ia ficar pior, porque o modo de trabalho E o governo Lula, ele tem uma característica que é do governo Lula de aumentar justamente o salário mínimo acima da inflação. Isso é bom. Só que isso gera o quê? Inflação. Porque você está dando mais poder de compra para a sociedade. Mas não que o Lula esteja errado. Ele está certo. Só que você tem que conter a inflação de uma outra forma. Então, assim, é um mecanismo muito complexo. Eles falam muito que os projetos sociais, tipo, vamos botar um que é o mais famoso, o Bolsa Família, né, que ajuda a prejudicar o país. Você acha que isso é verdade? É o contrário. O Bolsa Família não é gasto, é investimento, tá? A cada R$2 que vai pro Bolsa Família, ele volta para a sociedade com R$3. Muita gente... Que isso, cara? Não, muita gente não sabe. Você não sabe Inclusive disso? os bolsonaristas. Eu sei, então, mas eles não... Você pode pesquisar aí. Bolsa Família, a cada R$2 ele volta para a sociedade com R$3. Você pode pesquisar. Se eu não me engano, acho que é a Fundação Getúlio Vargas que fez esse estudo. A Getúlio Vargas que faz esses estudos recorrente de pesquisas econômicas no país, sobre a Lei Rouanet, também eles fizeram também, que é a cada R$1 volta com R$1,59, e o Bolsa Família a cada R$2 volta com R$3, né? A cada R$1 volta com R$1,50, né? Basicamente isso, o Bolsa Família. Como? Quando você dá o Bolsa Família para alguém, você fomenta a economia naquela localidade. Fomentando a economia naquela localidade, geração de emprego. Quando você fomenta a economia na sociedade, você também coloca uma regra para as mães, que o filho tem que estar vacinado, que o filho tem que estar na escola, entendeu? Isso diminui a longo prazo o índice de criminalidade, que obviamente vai ter que ter mais contratação de policiais militares. Você entende que é uma cadeia? Você entende que Mas é verdade que o Bolsa Família, por exemplo, as pessoas pegam o Bolsa Família e não querem mais trabalhar de carteira assinada? Não. Elas podem até trabalhar na informalidade, mas ninguém se sustenta com R$600, cara. Ninguém, não dá. E outra coisa, então o Bolsa Família, quando ele vai para ele vai justamente para a camada mais pobre da sociedade, que é para diminuição de fome. Ah, mas a minha vizinha usa para as coisas erradas. Mas tua vizinha também come. Ela também come. Ela vai gastando de alguma forma. Ela vai gastar de alguma forma, entendeu? E o que acontece? Esse dinheiro ele volta para a sociedade lucrativo. É lucrativo para a sociedade esse tipo de programa. Porque além dele diminuir Por que acontece, cara? O filho dela, se não se alimentar, ele vai baixar no hospital. Baixando no hospital, desnutrido, ele vai gerar o quê? Gastos para o governo municipal ou governo estadual, vai gerar um gasto ali, porque vai ter que consumir o plantão do médico, enfim. Então, quando tem esse estudo da Fundação Getúlio Vargas, foi descoberto dentro dessas pesquisas que a cada R$2 volta para a sociedade com R$3. Interessante. Entendeu? Vamos voltar para a política em si. Por que você se interessou ser candidato a deputado federal? O que veio na sua cabeça que aceitou esse convite? Eu não tinha interesse nenhum, de verdade. Gosto muito de paz, não gosto de ser ameaçado, não gosto de ficar... não gosto. E logo pelo partido de esquerda, né? Não gosto. Eu ganhava bem já, trabalhava com cosméticos, sou distribuidor de cosméticos, eu tenho muitos clientes, então assim, ganho um salário bom, tenho meu carro, minha casa, que eu conquistei comprando com meu suor, né? Então, assim, ganhava dinheiro na rede social, gravando conteúdo de vídeo, né, de política. Então, ganhava um dinheirinho ali no TikTok, uma monetização ali e tal. Pra mim, tava de boa. Entendeu? Aí, só que meus seguidores começaram. Pô, cara, se lança na política.
Pô, tu vai ser maneiro, sei que lá, e recebi proposta. Vem candidato, que a gente vai te apoiar, que não sei o que lá, não sei o que lá, sei lá. Aí foi quando eu me disponibilizei, né, a vir candidato e a parada tá fluindo aí, né? Então é basicamente isso. Chegando em Brasília, a gente precisa de um representante de verdade lá, porque a nossa segurança pública, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, tá um caos total. E eles sempre culpando o presidente da República, que é o presidente Lula. Só que aqui a gente sabe que foi governado até uns 2 meses atrás ou 3 pelo PL. Chegando lá, você vai botar tudo isso na mesa e vai brigar pelo nosso estado de verdade ou vai ficar ali por trás? Então, porque você tem voz, né? Sim, eu tenho voz como deputado federal, mas deputado federal ele não organiza a questão da segurança do estado do Rio de Janeiro. Não é da minha caixinha, não é da minha alçada, tá? Não, você pode mandar uma emenda. Sim, pode... isso aí posso, Mas também não é muito não, a gente recebe acho que é 46 milhões por ano. 46 milhões por ano. Não é muita coisa. E metade disso aí eu acho que é obrigatório utilização na saúde, tá? Na parte de saúde. Me corrija se eu estiver errado, acho que é 46 milhões por ano que a gente recebe, todo deputado. É isso? Eu acho que é basicamente isso. Quem vai determinar a segurança do estado do Rio de Janeiro não é o deputado. É mais cargo do deputado estadual. A responsabilidade dele é um pouco maior. Por quê? Porque ele está ligado justamente à base, que é o governador. Entendeu? O governador que vai trazer as ideias de como combater a criminalidade no Rio de Janeiro. Entendeu? E você acha que você tendo um mandato fica mais fácil de conversar com, por exemplo, um futuro Eduardo Paes? Sim. Um Alerj para poder... Sim, fica mais fácil. Por quê? Aí, eu como deputado federal posso trazer algumas ideias. Por exemplo, tem um estudo também que diz o seguinte, inclusive aquela operação que teve que matou mais de 100 lá no Complexo do Alemão. Porra, não resolveu nada. A sociedade adora isso. É claro, a sociedade tá gritando. Pô, tu tá dentro do carro, tu tá dirigindo, o maluco vem com uma pistola na tua cara, toma teu carro, deixa a tua família toda traumatizada, você traumatizado, tem que ficar se tratando depois em psicólogo, quando tu não morre. Tu tirou o pé sem querer do freio ali, o carro deu um salavão, o cara... Bom, um colega meu mesmo morreu ali na Martin Luther King, pô, no dia do casamento dele, pô. Ele com a esposa do lado, e, pô, tomou um tiro na cabeça. Então assim, inclusive meu xará ele. Então assim, porra, a sociedade tá cansada disso, entendeu? Só que nós precisamos resolver o problema da segurança do Rio de Janeiro, não é com populismo. Com essas operações não vão resolver. Não tô dizendo que não tem que ter operação, não é isso que eu tô falando. O que eu estou falando é, há quantos anos fazemos operação? Há quantos anos aumentamos pena? Há quantos anos colocamos... O Sargento Portugal tá até assistindo agora, que tem um podcast também, e ele é PM. Então, o que tem que fazer? Então, primeiro, política pública dentro dos presídios, que aquilo ali é uma faculdade para criar marginal. Tu pega um garoto de 18 anos, que ele saiu para roubou uma moto, mas o moleque não é ligado ao tráfico, tô dando só um exemplo. Ele não é ligado ao tráfico. Ele roubou uma moto. Ele vai baixar dentro do... Tu mora em qual área? Comando Vermelho ou outro? ADA, não sei o que lá. Não, eu não sou de nem... Mas qual área que tu mora? Eu moro no bairro tal. Então você é da área do comando. Vai pra lá. Pum. Meu irmão, pra ele é uma universidade pro moleque, pô. O moleque entra com a cabeça errada, que tá errado. Roubado moto, claro. Só que vai sair pior, irmão. Tô querendo dizer pra não jogar o garoto lá? Não, não é isso que eu tô dizendo. Só que o Estado tem que entrar, tem que resolver esse problema. Entendeu? Tem que resolver esse problema. E como que o Estado entra numa comunidade que tá lá, eu tô falando da forma que eles falam. Tá lá o pessoal, todo mundo cheio de fuzil, o Estado vai entrar com flores? É assim que eles falam. Não. Aí é resolver o problema a curto prazo. Só que é uma resposta a curto prazo. Só que o problema do Rio de Janeiro não se resolve a curto prazo, ele se resolve a longo prazo, que é com educação. Se não tiver investimento em educação, levar políticas públicas para dentro da comunidade, se não tiver isso, cara, eu moro em comunidade. O prefeito, vou dar um exemplo, o prefeito entra lá na minha comunidade, ele constrói uma pracinha. Porra, bacana, ficou bonito. Volta lá no que vem. A pracinha tá toda destruída, o prefeito não voltou mais lá. Ele não volta. Então esses 100 e poucos que morreram lá, o Estado deveria entrar. Então, vamos lá. Com saneamento básico. Esses cento e pouco que morreram, é uma resposta para a sociedade? Teve fuzil preso? Teve. O problema é o seguinte, tem estudos que dizem alguns estudos,
que quando você leva esse tipo de violência para aquele território onde há muitos inocentes, que é justamente a sociedade... 99% dos moradores de comunidade, cara, eles não são criminosos. 99% não é. São cidadãos Nem comuns. querem aquele tipo de São violência. são cidadãos comuns, cara. São pessoas comuns, tá? 99, tantos por cento são pessoas comuns, cara. Entendeu? Quando você gera esse tipo de guerra dentro desse território, o filho do cara que morreu vai entrar. O sobrinho dele vai entrar junto. Então é um número, se você for olhar, eu não sei de cabeça exatamente, ele quase que dobra. Você matou 100, mas vai nascer 200. Porque a política pública não foi aplicada da maneira correta. O programa que eles entraram agora lá, inclusive que teve essa matança toda, foi o Barricada Zero. Isso adiantou alguma coisa? Não sei se você conhece o programa. Conheço o programa Barricada Zero, só que, assim, tem a gente para fazer fiscalização? Tem, o Estado não tem estrutura, cara. Até porque eles tiraram a barricada. Mas Tu vai tirar a barricada, amanhã vai estar de volta. Aí o Estado vai lá e tira de novo. Depois da manhã vai estar de volta. Tu vai ficar brigando. Quanto tempo tu aguenta? Quanto tempo o Estado aguenta essa guerra? De ficar botando e tirando. O Estado não aguenta um mês, cara. Tá, então vamos lá. Então o Rafael Primo, Estado deputado federal, qual a ideia que ele poderia passar para o governador do estado que pudesse dar uma organização... Curso técnico, levar a cultura para dentro das comunidades. Curso técnico, curso profissionalizante. Se puder colocar até... Tem o programa Jovem Aprendiz? Por que não cria-se ao lado das escolas, o próprio Estado pode criar empresas ligadas ao Estado ou subsidiado pelo Estado, empresas que sejam lucrativas para contratação somente de jovem aprendiz. Por exemplo, fábrica de roupa, por exemplo, dando só um exemplo. O Estado entra fomentando fábrica de roupa e coloca justamente o quê? Esses jovens, que é o jovem aprendiz, que está justamente nessa fase de formação de caráter, entre aspas, né? Que eu acho que já está até um pouco mais velho, mas é a fase que você ainda consegue pegar esse jovem e colocar dentro do jovem aprendiz, e você tira justamente aquilo que é interessante. Pô, o garoto de 16 anos, cara, ele não pensa nas consequências. A gente está falando aqui de jovens que não têm base estrutural de família. Que é claro que isso aqui entra a família junto. E aí eles vão encher a porra do saco que você está defendendo que um jovem é coitadinho de 16 anos. Não tô falando... Paciência, sabe? Não tô falando isso. Não tô falando isso. Que jovem é coitadinho de 16 anos, não. Mas eles vão falar Só isso. que você também já teve 16 anos. Tu também não era inconsequente? Você também era. Entendeu? Então, é isso aqui que eu tô querendo explicar. Não tô dizendo que não tenha responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, sim, pô. Tem que ter responsabilidade. Entendeu? Agora, tenta mostrar para esse jovem de 16 anos que é mais interessante ele ganhar o salário dele, pô. Que tipo assim, ele quer tirar uma ondinha, comprar um iPhonezinho, quer comprar uma roupinha de marca, pá, ele consegue, pô. Entra no programa Jovem Aprendiz, vai trabalhar do lado da tua escola. Ter oportunidade, né? Isso. Então assim, por quê? Porque o crime organizado ele só existe porque tem soldado. Se não tiver soldado. Não, então você não é a favor de diminuição para 16 anos, menor idade? É discutível. Por quê? É discutível. Eu acho que aí já é uma outra situação, tá? Que é uma opinião Porque minha. a gente tá falando de 16 anos, então... Isso. É uma outra situação aqui que eu vou falar. Eu acho que cada estado tinha que ter a sua própria legislação. Isso é uma opinião. Sai fora da Constituição. Sai fora da Constituição. Isso é uma opinião minha, tá? Mas assim, a redução para menor idade de 16 anos no atual sistema que nós temos prisional não é interessante. Por quê? Porque ia atrapalhar ainda mais o... Isso. Não é interessante. Até porque o jovem de 16 anos ele fica preso, cara. Então, Rafael... Ele vai preso. Então, Rafael Primo chegando, deputado federal... As pessoas têm uma noção, acreditando que o jovem de 16 anos que ele vai sair, vai matar, vai fazer o que for e não vai ser preso. Ele vai ser preso, cara. Vai pra Padre Severino? Ele vai pra uma cadeia de minoridade, mas ele vai ser preso. Entendeu? Mas ele vai ser preso. Então, assim... Não, mas aí ele passa 3 anos lá e sai de lá livre. Isso. Sabia? Isso, sim. Só que ele vai preso, tá? Ele não fica em rua, não. Agora, eu acho que de acordo dentro do que nós temos hoje, do sistema prisional do Brasil, do Rio de Janeiro, principalmente, não é interessante a redução da maioridade penal. Não é interessante. Entendeu?
O que a gente tem que trabalhar é a questão do sistema prisional com investimento público para trazer educação, trazer cultura, não só dentro das comunidades, como também dentro do sistema prisional. Os políticos também deveriam colaborar, né? Porque a gente vê, Então, a Alerj, por exemplo, tem 3 deputados que estão presos, inclusive que foi o ex-presidente envolvido com o Comando Vermelho. É esse que é o problema, cara. Como é que o Estado ele pode querer corrigir algo se ele não é exemplo, cara? Ó, o policial militar, você pega ali, o policial militar. Não tô dizendo que eu vi, mas é o que acontece. Alguns, pelo amor de Deus, alguns. Mas é o que acontece, não são todos. Claro, é uma pequena porcentagem dos policiais militares, né? Você sabe que em comunidades eles encostam próximo e fica, né? Então assim, cara, o sistema é sujo, cara. O sistema é sujo. O político é sujo. Então como é que você resolve um problema que é lá da base se a cúpula não se resolveu ainda? E, infelizmente, a base, que é a sociedade, continua elegendo os mesmos caras da cúpula. É os mesmos caras. Mas assim, eu queria entender isso, né? Porque a gente vê aí várias denúncias, alguns políticos com tornozeleira e saindo em primeiro lugar nas pesquisas. É complicado. Ó, você pega ali, ó, o PP. O partido, é um dos partidos que mais tem... que mais tem corrupto, tá? PL e PP. Sei, gente, ele tá falando. Sim, isso não é eu que digo. Isso tem um número de políticos caçados que é do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que é o número de políticos caçados, de qual partido eles faziam parte. Justamente é do PP e PL, não é do PT, tá? Corrupção tem todos os lados. Só em Santa Catarina são 23 prefeitos presos. Isso. Do PL. Então o que acontece? Como é que você vai ensinar para uma sociedade que não devemos eleger políticos corruptos se o presidente do PL, que é onde tem Nicolas Ferreira, que é a bancada evangélica, que é os que levantam a moralidade do país na questão de ética, moral, cristã, eles são do PL. E o dinheiro do partido vai para a mão de quem? Valdemar da Costa Neto, preso condenado por corrupção. E a base da sociedade que acredita que está combatendo a corrupção, está votando em políticos do PL. E a roubalheira que teve aqui no estado Porque do quando Rio tu de vota no Janeiro, político, não tem ninguém de esquerda. Porque quando tu vota no político, você não está elegendo o político, você está elegendo o partido. Se você votar em mim, vota bem para mim. Vai pro meu partido. Aí o que acontece? Vai juntar o voto de todo mundo, aí juntou o voto de todo mundo, a gente conseguiu botar 2, 3 cadeiras. Botou 2, 3 cadeiras, os 47 que votados. que foi mais votado, ou eu, ou fulano de tal, que vai. Aí tipo assim, tu votou em mim, mas na verdade quem foi não foi eu, foi um cara que tá do outro cara. Então assim, esse é um problema. Cara, mas assim, eu fico olhando, o bolsonarismo é muito complicado. O Nicolas andou, acho que foram 10 vezes no avião do Vorcaro. Isso. E ele teve a cara de pau de falar que eu ando em qualquer um, eu pego o Uber toda hora. Você vai andar em jatinho sem saber de quem é? Isso aí é um assunto que, assim, sempre tem uma desculpa, né, cara? Não, mas o jatinho era de uma empresa, que o Vorcaro era sócio, e não tem nada a ver com o Vorcaro era apenas sócio. Tá, irmão, mas o que teu telefone tava fazendo na agenda dele? O telefone do Nico tava na agenda do cara. Então, assim, é uma parada, cara. Eu sempre... complicado, porque assim, a gente fala do Lulinha, eu falo. Lulinha tá com o sigilo quebrado desde fevereiro. O Lulinha não é político. Eu vou cobrar o que dele? Ele não é político. Entendeu? Aí agora, o Lulinha tá lá fora, viajando. Daí... Então, assim, quando você traz essa análise, por exemplo, tem um garoto lá de São Paulo, que ele é digital influencer, ele vai nas universidades e rasga cartaz. Todo mundo já deve saber quem é. Ele é contra a esquerda, ele é bolsonarista. Eu sei. Eu ele sei rasga que tu cartaz. Tá falando, não quero nem falar o nome, mas... Por que acho que ele era guarda municipal, sei lá. Rasga cartaz. Beleza, agora ele tá vendo candidato. Sim. Quem é o presidente do partido dele? É. Ciro Nogueira,
que tava recebendo 500 mil reais de mesada do Falaram Vorcaro. que era o Lulinha, mas acabou E é esse descobrindo. cara que fala que vai combater a corrupção. Eu, tipo, como é que um cara desse vai combater a corrupção no Brasil se o presidente do partido dele recebia a mesada do Vorcaro? Gente, é a Polícia Federal que falou, não é eu e Não, não é o que eu tô falando, não. Então, aí, assim, esse cara se apresenta na rede social como o cara que vai acabar com a corrupção, vai acabar com a esquerda. Porque é só falar... Se você tirar a esquerda da boca deles, não sobra nada, não tem proposta, não tem ideia. Você pergunta, tá, quais são os seus projetos? O cara não sabe, não tem nada, o cara não sabe falar nada. Não tem projeto. Até porque eu fui debater com um bolsonarista esses dias, eu falei da Conab pra ele. Ele não sabia que era Conab. Conab, ele vai saber o que é Ele não sabia que era... Eu falei, cara, como é que você veio pra um debate comigo se você não sabe nem o que é Conab, cara? Então, assim, é o nível dos políticos que estão entrando, como diz o nosso amigo Elias Jabu, é uma insurgência intelectual que tem dentro da direita. Assim, não tem elementos, não tem nada. E é complicado, cara, porque essa turma que vai combater a corrupção. Felizmente, né? Bom, a gente já passou do horário, né? Não, a gente tem tinha como. falado 1 hora, mas a gente vai marcar outras vezes. Deixa eu sair seu número pra gente poder marcar outras vezes, que o bate-papo foi Meu bom número demais. já saiu, mas eu não posso falar porque... Mas vamos lá. Bolsonaro, líder ou farsa? Farsa. Farsa, por quê? Totalmente. Ele é líder de qual país? Só pra eu entender. Se for do Olha, Brasil, você vai arrumar uma se for do briga. Brasil é farsa. Do Brasil, do Brasil. Farsa. Farsa. Tem nada de Você líder. acha que ele não conseguiu... Nada de líder. Vamos lá, gente. O que ele trouxe de bom pra sociedade? Mas ele ainda carrega bastante gente ao lado, né? Os despolitizados. Que acreditam que tá combatendo o comunismo, o socialismo... Pô, a pessoa Gente, que isso acreditar em detergente, irmão. Não, é assim, não, eles politizaram o detergente, pelo amor de Deus. Mano. Cortaram o Havaiana, irmão. Cortaram a Havaiana, pelo amor de Deus. Pô, assim, politizaram o detergente. A Anvisa, ela tava já... Não era a primeira vez que Não a Anvisa... foram todos Não, detergentes. não foi a primeira vez, não. Foi Que um lote só. A Anvisa não só já notificou a IP, como também já notificou as concorrentes. Assim, os caras politizaram a IP, mané. Cara, Sabe? Loucura. E isso parte, sabe da onde? Essa doutrinação? É da ala dos políticos. Os políticos soltam isso porque eu vou só falar. Não sei se isso aconteceu, tá? Tô deixando bem claro que é uma opinião minha para não tomar processo dizendo que eu afirmei. Como é que funciona? O político, ele tem um celular, perdão, o empresário, o dono da IP, o dono da Minuano, o dono do não sei da onde, eles têm o telefone particular de cada deputado e cada senador. Eles têm. Que isso? Claro que tem, filho. Claro que tem. Na hora de provar projeto a favor de não sei o quê, de isenção fiscal, de não sei... Tem que ter um telefone, tem que fazer força no Congresso. Eles ligam diretamente pro deputado. O que acontece? Uma opinião minha. Cara, a Anvisa notificou aqui minha empresa. Vamos polarizar isso aqui, jogar nas redes sociais que isso aqui é do Lula. Porque o meu concorrente teve uma situação lá que saiu na foto junto com o presidente Lula e tal. E são concorrentes. Vamos polarizar isso aqui. Só que a Anvisa não mandou fechar em P. A Anvisa só mandou... um lote. Um lote. Só falou recolhe. Mas continua trabalhando. Não falou pra fechar a empresa. E eles viraram... Nossa. Filho. Porra, meu irmão. Bom, Rafael, deixa um recado aí pra quem chama você de traidor, que são os bolsonaristas. O que eu falo pra essa turma? Estude, amigo. Estude que você vai me entender, tá bom? Estude política. Tenta entender, cara. Se você quer aprender sobre a esquerda, vai lá dentro da esquerda, ainda que você não goste. Vai lá Vou dar um exemplo aqui de alguns que são pensadores da esquerda que eu admiro, que eu acho que são pessoas equilibradas, que eu também não sou tão radical. Vai lá na Tabata Amaral pra você entender um contexto sobre um determinado assunto. E ela nem é radical. Não é radical, entendeu? Eu acompanho. Vai na Tabata Amaral. Eu tô dando um exemplo aqui de pessoas que são bem coerentes. Até o João Campos, que é o esposo dela. João Campos. Vai na Tabata Amaral. Vai no... O próprio Lindenberg. O Lindenberg, às vezes, ele não é tão radical. A Gleice também não é. Eles explicam um assunto dentro de um contexto. Não grita. Então tenta entender sem criticar. Vai lá, faz esse teste. Vai lá no político que não seja tão radical, que eu sei que tem políticos que são radicais, que eu não gosto. Do meu lado mesmo, da esquerda, que eu não gosto, que eu não sou revolucionário.
Eu sou reformista. Eu acho que o Brasil precisa de uma reforma, não de uma revolução. Tá? Eu acho que a revolução é boa, sim, mas vai ter muita consequência. Eu acho que eu não estou disposto a pagar essa consequência aí. Nem eu, nem meus filhos. O país não está preparado agora. Ninguém está preparado para uma revolução. Nós já tivemos revolução. O capitalismo é uma revolução. Né? O próprio capitalismo ele é uma revolução. E quando tem revolução, o país sangra muito, sabe? Então eu acho que é necessário a gente fazer uma reforma. Reforma administrativa. Né? Utilizar o próprio capitalismo a favor do menos favorecido. Né? Utilizando como? A figura do Estado, que é aquilo que é forte. Né? Que é composto por quem? Pela sociedade. O poder emana do povo. E qual o recado que você deixa para os bolsonaristas que estão nos assistindo agora, que fica pedindo intervenção do Trump no nosso país? Não vai acontecer. Não viaja. O Lula... Olha só. Como é que eu falo de maneira delicada? O Flávio não vai ganhar as eleições, tá bom? É um recado que eu dou pra você. Não acredite que as pesquisas... Pode falar uma de pesquisa aqui? Pode. A pesquisa Veritá é a única que dá Flávio Bolsonaro empatado com Lula. Aí como é que a gente... Só que as outras, Quest, Datafolha, dá o Lula lá em cima. É uma diferença muito grande. 12, 10... E o Flávio lá embaixo. Aí, você que é bolsonarista... Eles pedem pra tirar a pesquisa Você do ar. que é bolsonarista e tem amor a ele, você vai acreditar, eu sei como é que funciona, você vai acreditar que a Veritá é a verdade. E a Datafolha e a Quest são as mentirosas. Eu não tô nem dizendo São que as da Globo, que Isso, falam. porque são da Globo. Só que olha só, deixa eu te explicar uma coisa aqui, meu amigo. Datafolha e Quest, elas existem muito antes de Lula e Bolsonaro. Então, assim, existe... O que tem dentro delas é justamente, sabe o quê? Credibilidade. E elas são no mundo, não são? Não é só no Brasil, não. Elas vendem, elas utilizam as pesquisas de isso que eu eleitoral tento para passar vender, pra eles, para vender outras pesquisas que é fora da parte política. Pesquisa social, pesquisa de empresa. Por exemplo, uma empresa vai montar uma empresa em um local tal. Aí eles fazem pesquisa para ver se aquilo ali vai ser viável montar aquela determinada empresa. Então a empresa paga para a Quest, para a Datafolha, para fazer certo tipo de pesquisa. E a Datafolha e a Quest nunca erraram para presidente. Nunca erraram para presidente. Na margem de erro, claro. Mas é bem... Já erraram, assim, em porcentagem. Sim. Uhum. Mas assim, ó, fulano de tal vai ganhar. Vai ganhar isso. Nunca erraram. Sabe quem errou? Essa que eles estão na frente aí. A Veritá. 2022, Bolsonaro ia ganhar. Segundo a Veritá. Então, pra você agora, Flávio Bolsonaro não ganha eleição. Não, esquece. E outra coisa, o Bolsonaro e a família dele, eles acreditam em pesquisa. Eu sei que eles ensinam vocês a não acreditar nas pesquisas da Até porque Datafolha. eles fazem pesquisa direta. Eles acreditam na pesquisa do Datafolha e da Quest. Por isso que eles trouxeram a questão das urnas, dizendo que as urnas eram... Porque eles sabiam que iam perder nas urnas. Entendeu? Se E as você pesquisas... sabia que não tem nenhuma urna de lá de fora feita lá fora? Todas as urnas são feitas aqui no Brasil? Sim, inclusive o sistema ele é totalmente atualizado, tá? O sistema de cá. E são mais de 30 trancas, tá? Mais de 30 trancas. Isso aqui é uma live que vai demorar muito para explicar. Que é sobre a questão do código-fonte, como é que funciona, que ele é aberto antes, o que é o checksum, que passa depois. Mas enfim. Inclusive o seu partido, que é o PL... Não quis. Ele não fez a averiguação do código-fonte. O Alexandre de Moraes convocou o PL para fazer a averiguação do código-fonte 2022. O PL não foi. Ele não ligou para ele. Enfim, agora deixa... Então, assim, um recado que eu dou para você é: eu já fui bolsonarista e através dos estudos, entendendo como é que funciona a dinâmica econômica do país, a curto, médio e longo prazo, qual presidente seria melhor para uma determinada fase do que o Brasil está passando. E, infelizmente, o Bolsonaro foi um dos piores presidentes que o Brasil já teve. Você pode não aceitar, mas é o que os números mostram. Enfim, o conselho que eu te dou é: estude, aprenda, escute o outro lado da moeda sem criticar, que eu tenho certeza que você vai se libertar do bolsonarismo. Show. E deixa um recado também para aquelas pessoas que vão te dar a honra de estar ao seu lado nas urnas, né? Ah, claro. Eu não costumo fazer promessas vazias, porque como eu nunca fui político, eu tenho medo de fazer certo tipo de promessas e ser cobrado depois e sair como um mentiroso, entendeu? Mas o que eu posso dizer é: eu como candidato, vencendo, dando tudo certo, eu vou lutar justamente para a camada menos favorecida, reduzir impostos justamente para a camada menos favorecida, acabar com certos privilégios justamente de políticos, de pessoas que ganham salários acima do teto constitucional, tentar acabar justamente com
Secretaria pra caramba que o Brasil tem, irmão. Muitas Isso delas é pesado ninguém sonha pra o que que é. caramba, irmão. Ah. Isso pesa o Brasil, vocês não têm noção, cara. E a sociedade não sabe o que é isso. Eu vou tentar levar esse conhecimento pra vocês compreenderem como é que Você funciona. viu quantos cargos existiam? Que fantasma no Tu estado viu? do Rio de Janeiro. O Cláudio Castro, né? O Cláudio Castro tinha um exército de funcionários fantasmas. E assim, cara, é tentar levar justamente isso pra dentro da sociedade. Clareza, esclarecimento, combater as fake news. Porque não adianta a gente trabalhar. Se vocês colocam meus colegas ao meu lado lá dentro da Câmara, pessoas erradas. Que não tem a mesma ideia. Que não vai ter a mesma ideia que eu, que vai ser um problema lá para eu poder aprovar um projeto. Por exemplo, você é a favor de grandes empresas ter 1 bilhão de isenção fiscal sendo lucrativa, deixar de pagar imposto, aí tu tá aqui gravando teu conteúdo, quando tu vai monetizar, tu é descontar teu imposto. Aí um grande empresário que não ele tem isenção nos impostos, Latam, Braskem, Samsung, tem isenção em certo tipo de impostos. Aí o cara da padaria não tem. Mas eu acho que isso deveria ser dividido, Rafael. Igual, por exemplo, grandes igrejas. Eu acho que elas deveriam pagar um pouquinho. Aquelas que são pequenininhas, de verdade, não pagaria nada. Mas essas grandonas aí, Malafaia, R.R. Soares, Valdemiro, esses caras Sabe que qual era a proposta do Crivella para as igrejas? Isenção de impostos sobre periféricos comprados em nome da igreja extensivo. O que é? Por exemplo, a igreja já não paga imposto sobre renda e nem sobre... Acho que IPTU também não paga. Acho que são isentos. Zero de tudo, É zero, zero. eles não pagam. Só que se tu comprar um avião, tu paga o IPI, tu paga o ICMS, ele queria dar isenção para a igreja comprar avião. Mas sabe por que ele queria, né? Porque o patrão dele A IPI, que é Imposto sobre Produto Industrializado, patrão dele ICMS... é o Macedo. ele queria dar isenção para as igrejas poderem comprar veículos, carros, justamente com zero de imposto. Aí eu te pergunto, uma igrejinha pequenininha compra avião? Igrejinha pequenininha compra carro zero na loja? Compra, pô. Aí sabe o que vai acontecer? O que acontece com as locadoras, que eu também vou entrar nessa briga também. Com locadora de carro. Sabe o que eles fazem? Eles pegam uma isenção ali do imposto, vão pro carro abaixo do preço de mercado, botam o carro para rodar, quando bate certo tipo de quilometragem, eles alugado, né? O carro continua novo, né? Com 1 ano, 2 anos. Vende o carro pelo preço da tabela FIP. Só que a FIP tá incluído o quê? O imposto. Que a empresa não pagou. Aí no meu estado do Rio de Janeiro tem 4% do IPVA que vem cobrado do carro, que é sobre a taxa, a tabela FIP, e os carros que rodam no Rio de Janeiro, não é do Rio de Janeiro a placa. É de Minas, que é 1%. Que loucura, hein? Eu vou entrar nessa briga aí. Bom, Entendeu? vamos entrar aqui rapidinho numa briga rapidinho. Que essa aqui o pessoal acabou e eu esqueci. O Move Brasil. O governo federal lançou agora uma linha de crédito. Só que as pessoas não, os aplicativos de verdade, que são aqueles caras que têm o nome sujo, não estão conseguindo pegar. Deixa só uma mensagem aqui que a gente vai ter uma repercussão bastante legal pro governo federal, para ver se libera ou não sei o que faz para esse povo que realmente está precisando de carro. Os carros tá tudo sucateado. Então, lembra que eu falei que o país não tem dinheiro? Então, aí que entra o problema. Por que existe esse filtro? Justamente por conta de verba. Entende? Porque se o... Olha só, eu não sei os números exatos, tá? De cabeça, não sei de cabeça. Eles colocam esse filtro justamente para diminuir. Faz o programa que vai beneficiar 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 10 milhões de pessoas. Beleza. Só que se você tira esses critérios, isso amplia para 20 milhões de pessoas. Como é que vai fazer essa linha de crédito? Quem vai pagar? Quem vai pagar? Aí o cara é reincidente de não pagar veículo. Então, assim, você entende que é um problema? Se você é um problema pra lá e um problema pra cá. Então, assim, é melhor não fazer o programa, né? Não, Por quê? faça o programa. Vai ter pessoas sendo beneficiadas. Pessoas foram beneficiadas. Outras não, mas umas foram. Eu acho que a briga que você tinha que entrar aí é para baixar essa taxa de juros. Mas a taxa de juros... Foi o que eu te falei. A taxa de juros... Qual taxa de juros? Não, a Selic. a Não, Selic. se baixar a Selic... Não, só a Selic não, é dos bancos também. Então, é porque no Brasil existe um... Mas tem um... Então, vamos lá. Eu vou baixar o Ciro Gomes aqui agora. Ciro Gomes. Assim a gente não vai embora. cara. Assim eu não vou embora, pô. Assim, o Brasil tem condição de baixar a taxa de juros? Tem. É um fato. Pô, Rafael, que isso, Rafael? Tem. Mas por que eles não baixam? Caso dos grandões? Então, vamos lá. Existem os acionistas, né? Então, você vai arrumar uma briga com os acionistas. Banco do Brasil,
A Caixa Econômica Federal é o quê, gente? É privado ou é estatal? É estatal. Não é estatal. Banco do Brasil é o quê? Banco do Brasil também, né? É estatal. Quem é que determina justamente a taxa de juros do banco? Porque assim, tem a taxa Selic, mas a taxa Selic não determina a taxa do banco. Não é obrigatório. Se você utilizar os dois bancos do Estado, baixar abaixo da concorrência, que é justamente Bradesco, Santander, Itaú, blá blá blá, tem as fintechs também, você baixa. E a dos cartões também. Isso. Não, dos cartões já conseguimos Os baixar. cartões já foi, já. Conseguimos baixar de... Se Era, pagar é 500%. agora é Não, 100%, mas tem é um 100%. patamar agora. 100%. Tem, Não, ela tem. fica travada só. É, 100%. tem um Mas Fica- eles cobram Mas não 100%. pode ultrapassar mais. É 100% agora. Era 400%, agora caiu pra 100%, né? Continua alto pra caramba. Muito alto. Muita gente, rapidinho, muita gente quer fazer esse tipo de comparação que é errado. Brasil tem 80% da dívida PIB. Japão tem 200% da dívida PIB. Né? Eu já vi muita gente falando assim. O próprio presidente, infelizmente, Sim. falou dessa forma. É. Só que isso tá errado. Quanto custa a Porque a manutenção? comparação é totalmente diferente. Quanto custa a manutenção da dívida do Japão? Com a taxa de juros lá de 0,75. E quanto custa a manutenção da nossa dívida com a taxa de juros de 14,25? Estados Unidos é 4,5%, se eu não me engano. Então, assim, Desleal, filho. é desleal. O Brasil deve 80%, sim. É bem menor do que a do Japão. Só que quando você vai olhar a taxa de juros, porra, eu tô pagando 3 vezes, eu tô pagando 20 vezes mais que eles. Ah. Mesmo tendo uma dívida menor. Entendeu? Como é que Enfim, funciona? A gente vai ter que marcar outro programa aqui, pessoal, porque ele tá vendo, né? A gente entra nos assuntos, ele vai levando, e a gente marcou 1 hora, já se passaram 1h30. E a gente vai. Bom, obrigado por vocês estar aí ao lado. E com certeza vai ter muito comentário lá e a gente vai responder. Não, ele vai dar o tchau, claro, com certeza. Valeu, pessoal. Tamo junto. E ele vai deixar os finais aí pra vocês. Um abraço. Então, galera, eu sou Rafael Primo. Pode falar? Pode. Sou Rafael Primo. Eu sou candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro pelo PSB, né? Tem alguns projetos aí, tá nas minhas redes sociais. Todos já conhecem, que me acompanham nas redes sociais, quais são os meus posicionamentos justamente a respeito dentro da política. E eu convido você a me seguir lá nas redes sociais, Rafael Primo, verificado lá, vocês vão me achar. E embarcar na gente aí, nessa batalha, nessa guerra aí comigo aí. Tamo junto. Valeu, Rafael. Obrigado, irmão. E aí, o programa tá à disposição para você. O dia que sair seu número, pode voltar aqui pra gente poder debater. Pessoal, obrigado aí, tá? Um abraço. Ó, pessoal do grupo, pode deixar lá que eu vou responder vocês lá já, hein? Tamo junto. Show. Acabou? Foi?